gente fez um intervalinho, então vamos voltar. Então, ótimo, gente. Nós vimos aqui 3 perguntas para nós respondermos. A gente consegue definir aí a competência. Eu vou entrar aqui nessa parte militar, embora não seja o ponto do nosso interesse, tá? Nós não vamos tratar especificamente aqui dos crimes militares ou da competência militar. O que nós temos que saber aqui? Que os crimes cometidos por militares, então, ele será competente aqui para julgamento a Justiça Militar Federal ou estadual, dependendo do órgão cujo militar pertença, que ele esteja afeto aí, tá bom? Eu volto a dizer, nós não vamos tratar especificamente desse ponto. O que nós vamos tratar aqui? Nós vamos tratar quando a justiça militar, ela pode julgar um civil ou quando a justiça comum poderá julgar um militar. E geralmente isso vai acontecer aqui quando esse crime for praticado em concurso de pessoas ou então tiver esse interesse militar. Especificamente, o que mais nos interessa é quando for praticado aqui, então, em concurso de militares com civis, tá bom? Militares com civis. Olha só, gente, o que nós temos para dizer a respeito disso? Essa disposição aqui, primeiramente eu tenho que dizer para vocês, está no artigo 9º do Código Penal Militar. Então, no artigo 9º do Código Penal Militar. Olha só, artigo 9º, inciso 2, então, ele vai trazer para nós quais são as hipóteses em que os crimes comuns serão competência da Justiça Militar, tá? Então, é esse artigo 9º, inciso 2, vai falar para nós quais são os crimes comuns que são de competência da Justiça Militar. E, especificamente aqui, será de competência da Justiça Militar quando for praticado por uma pessoa e tenha esse interesse militar, tá bom? Tem que ter esse interesse militar. Tem que, de alguma forma, haver uma afronta a um bem jurídico militar. Tem que haver essa... como é que eu vou dizer para vocês aqui, para não ficar confuso, tá? Tem que ter um bem militar, e esse bem militar, esse bem jurídico militar, ele tem que ter sido ofendido de alguma forma. Então, nesses casos, existe aqui um bem jurídico militar que é interessante, que interessa para essa determinada situação. Então, toda vez que houver um bem jurídico militar, ainda que esse crime não tenha sido praticado por um militar, e sim praticado por um civil, uma pessoa da sociedade civil, ele poderá ser julgado, ele será julgado pela justiça militar, tá bom? Outra coisa que é importante aqui, gente, quando nós falamos dos crimes ou da competência militar, são dos crimes praticados aqui contra a vida, tá? Então, os crimes praticados por militares contra a vida de um civil. Então, como é que acontece? Eu já adiantei quando eu falava isso com o Matheus. Um crime contra a vida, um homicídio, por exemplo, de um militar praticou um crime contra a vida de um civil. Nós temos que saber, ele vai ser julgado pela justiça comum ou pela justiça militar? A primeira coisa que eu devo fazer é saber se esse crime de homicídio ele foi praticado por um militar estadual ou por um militar que integre as Forças Armadas, tá? Isso também está disposto lá no artigo 9º, parágrafo 1º e 2º do Código Penal Militar. E olha que para mim é uma aberração, tá? Não sei de onde tiraram a lógica aqui, mas é uma aberração. É que os crimes, então, dolosos contra a vida,
cometidos por militares estaduais, tá? Contra civis, eles serão julgados pelo tribunal do júri. Então, se um policial militar do Estado, ele praticar um homicídio, quem vai julgá-lo? Vai julgá-lo o tribunal do júri. O tribunal do júri, então, que vai julgá-lo. E agora, se for um militar integrante das Forças Armadas, se for um militar integrante das Forças Armadas, ele será julgado pela Justiça Militar. Eu não sei se vocês conseguem acompanhar meu raciocínio nesse sentido aqui, de que não existe lógica. Qual que é a razão, né? Qual que é a razão? É o exemplo que eu dei para o Matheus aí. Imaginem que a polícia militar está fazendo uma operação conjunta com o exército. E nessa operação lá tem uma troca de tiros. E um militar estadual mata uma pessoa. E o militar lá do exército mata outra pessoa. Nós temos a mesma situação. Nós temos um fato, num contexto fático idêntico. E o militar do Estado, ele será julgado pela justiça comum no tribunal do júri. E o militar integrante do Exército, das Forças Armadas, ele será julgado pela justiça militar. Eu não vejo que faz, eu não vejo qualquer tipo de sentido aí, tá bom? Mas, enfim, é isso que a legislação está dispondo hoje. É porque Pode falar, Matheus. a justiça militar não ia dar conta, não, professor. Será? Ah, não ia, não. Tem muito? Hã? Tem Não, muito? se for analisar no contexto geral, né? Por exemplo, São Paulo. Só na capital ali. Não dá conta, não. Não sei, uma questão para mim é de lógica ainda, né? Então, onde tem a mesma razão, aplica-se o mesmo direito. Mas eu entendo. Mas eu acho que é pedido, professor. Agora é sério, acho que são pedidos mesmo que vêm desse, por exemplo, da ONU, esse tipo de coisa, para poder ter mais lisura nos processos. Porque, na verdade, as Forças Armadas em si não menosprezando, não, mas são poucas as atividades dele, com exceção no Rio de Janeiro. Sim. Então, assim, querendo ou não, dá mais lisura, né? O tribunal do júri. Não, também acho, mas eu acho que o militar das Forças Armadas ele também deveria ser julgado pelo Tribunal do Júri. Sim, concordo. Seria o Tribunal do Júri. Pode ser o Tribunal do Júri na Justiça Federal. A Justiça Federal também tem o Tribunal do Júri, né? Então, não teria problema nenhum quanto a isso. Então, ótimo, gente. Vamos adiante, então. Beleza, vou dizer, a questão da justiça militar, eu entro aqui, ainda que bem superficialmente, só para nós delimitar a questão aqui, tá? Quando o civil pode ser julgado pela justiça militar, quando houver, então, algo de e quando o militar pode ser julgado pela justiça comum. Nós vimos, então, que o militar poderá ser julgado pela justiça comum no caso de homicídio, ou de crimes contra a vida praticado contra civis, tá? Contra civis. Agora, se for militar contra militar praticar um crime contra militar, ele será um crime contra a vida ainda contra militar, será julgado na justiça militar. Tá? Então, ele somente será julgado pela justiça comum, pelo tribunal do júri, se esse crime for praticado contra um civil. Vamos adiante, então. Pessoal, agora vamos verificar as justiças aqui, essas justiças, né, propriamente dita. Então, nós vimos a justiça militar, a justiça eleitoral, eu pedi um trabalhinho para vocês aí, já passei aqui por ela, mas eu pedi um trabalhinho para vocês. Agora vamos ver a justiça comum, tá?
Primeira justiça comum, então, que nós temos é a justiça comum federal. Tá? Então, justiça comum federal. Volto a dizer para vocês que a justiça federal ela é chamada ou conhecida como uma justiça residual. Isso em relação às justiças especiais, né? Então, quer dizer que a Justiça Federal somente será competente para julgar um determinado fato quando as outras justiças não forem competentes, tá? Então, quando não forem competentes. Outra coisa que eu tenho que falar aqui para vocês é que a Justiça Federal, que é a Justiça Comum, ela prevalece sobre a Justiça Estadual. Porque ela é especial? Não, não é porque ela é especial. Porque ela é mais graduada, tá? Então, ela é mais graduada. Isso quem que diz para nós? O artigo 78, inciso 3, vai dizer, então, que no concurso de jurisdições de diversas categorias, predominará a de maior graduação. E a Justiça Federal, ela é uma justiça, então, de maior graduação. É uma justiça mais graduada. Mas a pergunta que não quer calar, o que essa Justiça Federal vai julgar? O que ela é competente para julgar, né? E é a Constituição, gente, que vai dizer para nós o que a Justiça Federal vai julgar, bom? E o artigo 109, então, os artigos 109 vai dizer para nós quais são as competências da Justiça Federal, sobretudo o inciso 4. Diz assim, então, olha só, o artigo 109 vai falar que compete aos juízes federais julgar, inciso 4, os crimes políticos. Bom, então, os crimes políticos, eles são sempre julgados pela Justiça Federais. Eu não vou entrar aqui em conceito de crime político, porque é um conceito extremamente aberto. Até hoje o STF não conseguiu delimitar muito bem o que é crime político. E as infrações penais, vejam só, as infrações penais, então, praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União. Então, todo crime que for praticado em detrimento de bens, serviços ou interesse da União é de competência da Justiça Federal. Então, se eu for até a sede da Polícia Federal, pegar uma pedra e arremessar na janela da Polícia Federal, quem que é a competência para julgar esse crime de dano? É da Justiça Federal, tá? Se eu matar um delegado da Polícia Federal, por exemplo, quem que é competente para o julgamento desse crime? A Justiça Federal, tá bom? Então, por quê? Porque isso tem interesse da União, ou então é cometido contra bens da União ou serviços da União. Ou se não for contra bens e serviços da União, pessoal, é contra as suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Olha só. Tá? Então, aqui é o que eu estava discutindo com o Matheus também. Se o crime for contra uma autarquia federal, um exemplo aqui de autarquia federal, INSS. INSS é uma autarquia federal. Se eu praticar um crime, o INSS, eu vou ser julgado pela Justiça Federal. Ou uma empresa pública, tá? Ou contra uma empresa pública. Vejam só, aqui, nós temos, então, empresa pública, a Caixa Econômica Federal, que nós já dissemos, né? Então, se for praticado contra uma empresa pública, vai ser julgado pela Justiça Federal. E se agora for praticado contra uma sociedade mista federal, a Constituição Federal ela foi silente nesse sentido. A Constituição Federal
não trouxe expressamente as sociedades de economias mistas aqui, portanto, um crime praticado contra uma sociedade de economia mista federal, ele vai ser julgado pela justiça comum e não pela justiça federal, tá bom? Então, olha só, isso é pegadinha, viu? Pegadinha de concurso, pegadinhas que caem em provas por aí, trazendo para nós, então, que os crimes cometidos contra sociedades de economias mistas federais, eles são julgados pela Justiça Federal. Errado. Por que está errado? Porque o artigo 109, no inciso 4, não trouxe a previsão ali da Justiça Federal julgar os crimes cometidos contra desculpem, sociedades de economias mistas, mas tão somente os crimes cometidos contra empresas públicas e autarquias, tá bom? Guardem isso, gente, por favor. Não esqueçam. Bruno, Oi. a receptação quando o bem é oriundo da União? Oi? Receptação com bem oriundo da União. Licitação? Receptação A receptação? com bem oriundo da União. Se o bem é da União, a competência é da Justiça Federal. Ah, então beleza. Da Justiça Federal. Ótimo. Ainda será de competência da Justiça Federal aqui julgar os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, tá? Os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves compete à Justiça Federal, tá bom? E por fim aqui, gente, olha só, o inciso 10 também diz que compete à Justiça Federal julgar os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiros. Então, o estrangeiro que ingressou ilegalmente no território brasileiro e permanece ilegalmente aqui, isso é um crime, né? Ele vai ser julgado pela Justiça Federal. Então, a Justiça Federal, ela tem sua competência aí delimitada pela Constituição Federal no artigo 109, tá bom? Então, artigo 109 da Constituição Federal. Ótimo. Se nós estamos falando da justiça comum, e eu falei para vocês aqui, que a justiça comum federal, ela é residual, né? Ela somente vai ser aplicada se não puder aplicar qualquer outra justiça. A justiça comum estadual, ela é mais residual ainda, tá? Ela é mais residual ainda. E onde que eu encontro a competência da justiça estadual? Aonde que eu vou encontrar a competência da justiça estadual? Eu não encontro lugar nenhum. Não vai estar lá falando o que é competência da justiça estadual. Por quê? Porque a Constituição e as leis vão trazer o que é competência da justiça militar, o que é competência da justiça eleitoral, o que é competência da justiça federal. Se não for da competência da justiça militar, se não for competência da justiça eleitoral, e se não for de competência da justiça federal, por lógica, a competência é da justiça estadual, tá? Então, por lógica, a competência é da justiça estadual. Então, beleza, gente, olha só, com base em todos esses conhecimentos que nós adquirimos aqui hoje, tudo que nós estamos falando aqui hoje, é fácil de nós respondermos, então, aquela perguntinha: qual é a justiça competente, tá? Então, quando você for delimitar a competência, você faça essa pergunta: qual é a justiça competente, tá bom? Qual é a justiça competente? Ora, nós sabemos, então, agora, existe a justiça militar, a justiça eleitoral e a justiça comum, federal e estadual. Eu venho fazendo a exclusão onde eu consigo encaixar aquele determinado fato
é a justiça competente. Tá joia? Então, aí eu tenho que prosseguir, né, com aquela segunda pergunta que nós fizemos. Qual é, agora, o foro competente ou lugar competente? Bom, quando eu vou para o lugar, gente, tem que definir, então, geograficamente o lugar, qual que é o tribunal competente, eu tenho que fazer uma análise da pessoa, tá? Eu faço, então, uma análise da pessoa que vai ser julgada. Aqui, nós temos aquilo que é chamado, então, de competência em razão da pessoa, tá? Então, competência em razão da pessoa. Então, vejam só, nós temos dois tipos de competência. Competência em razão da pessoa e competência em razão na verdade, são três, né? Então, da matéria, da pessoa e do lugar. Da matéria, nós já tratamos. Se é matéria militar, se é matéria eleitoral, ou se a matéria é de interesse federal, tá? Então, aqui, a matéria vai nos ajudar a definir qual que é a justiça competente. Agora, a competência em razão da pessoa. Eu olho para quem cometeu o delito. Eu olho para a qualidade, ou as qualidades daquela pessoa. Na verdade, não são qualidades, mas sim a função que essa pessoa ocupa, que essa pessoa desempenha. Alguns, gente, vão chamar esse foro aqui de foro privilegiado, tá? Um foro privilegiado. Na verdade, o nome técnico disso é foro por prerrogativa de função, tá? Foro por prerrogativa de função. E esse foro por prerrogativa de função, ele traz a possibilidade ou a prerrogativa aqui determinados sujeitos serem julgados originariamente, na verdade, por determinados órgãos, bom? Por determinados órgãos. Quem fala que é um foro privilegiado, do ponto de vista técnico, tá? Não estou colocando aqui questões que podem envolver política ou politicagem nisso, tá falando besteira. Por quê? Olha só, um deputado federal, então, praticou um crime no exercício da função e que tem a ver com a função que ele desempenha. Aonde que ele vai ser julgado? No Supremo Tribunal Federal. Eu pergunto para vocês, julgado no Supremo Tribunal Federal, condenado lá no Supremo Tribunal Federal, ele vai recorrer para quem? Ele vai chorar para o Papa, só se for. Ele não tem para onde recorrer. Olha só a competência em razão da pessoa aqui, quando eu digo então da prerrogativa de função, muitas vezes ela vai retirar do sujeito a possibilidade do duplo grau de jurisdição. Então, o sujeito que ele tem prerrogativa para ser julgado lá no STF, ele não tem como recorrer, ele não tem para onde recorrer. Ou então o sujeito que ele é julgado, começa a ser julgado no Tribunal de Justiça. Olha só, o prefeito. O prefeito ele é julgado, então, pelos crimes cometidos no exercício do mandato, na função do mandato e em razão do mandato, ele vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça. Condenado pelo Tribunal de Justiça. Que recurso que ele tem? Recurso especial para o STJ e recurso extraordinário para o STF. Esses dois recursos você não pode discutir mais matéria de fato, você não discute mais provas. O que você vai discutir? Você vai discutir a legalidade e constitucionalidade. Eu, particularmente, não gostaria de ter esse foro por prerrogativa, né? Eu gostaria de começar aqui em primeiro grau, poder recorrer para um segundo grau e depois, posteriormente, se fosse o caso, eu chegaria no STJ e no STF. Então, não vejo qualquer tipo de privilégio. Para que serve também, gente, o foro por prerrogativa de função? Ele é uma garantia, então, para quem está sendo acusado, né? Para que um ministro de Estado, por exemplo, não seja julgado por um juiz de primeiro grau. E não é só uma prerrogativa do acusado, ele também tem por finalidade
aqui, manter ou assegurar a imparcialidade do julgador, né? A imparcialidade do julgador. Às vezes é complicado, às vezes é constrangedor para o juiz de primeiro grau ter que julgar um senador, às vezes um ministro, tá? de Estado. Então, existem essas complicações, existem esses problemas. Então, é uma prerrogativa para quem exerce a função, mas é também algo para assegurar a imparcialidade do julgador. Para que o julgador fale, puxa, eu estou julgando um senador da República, né? Como é que eu vou julgar? Para que ele não tenha essas crises, existe, então, foro por prerrogativa de função, tá? Pensando aqui, gente, no foro por prerrogativa de função, nós temos que ter em mente, temos que ter muito cuidado. Atenção, o STF decidiu isso recentemente, no ano passado, salvo engano, na ação penal 937, tá? Então, na ação penal 937, o STF disse assim, ó, que a prerrogativa do foro dos deputados federais e senadores, ela somente se aplica aos crimes cometidos durante o exercício do cargo, tá bom? Então, somente se aplica aos crimes cometidos durante ao exercício do cargo, considerando como início aqui a diplomação do sujeito. Para que o STF, ou por que o STF, então, ele trouxe essa decisão, ele modulou dessa forma essa decisão? Para vedar aquilo que é chamado por alguns de efeito gangorra ou de efeito elevador. O que acontecia antes, gente? Era o seguinte: o sujeito, então, tinha cometido um crime qualquer, tá? Cometeu o crime. Daí ele estava sendo lá processado. Ele concorreu às eleições, ganhou a eleição para deputado federal. Ótimo. Virou deputado federal. O que acontecia? Pegava esse processo e remetia para o Supremo Tribunal Federal, porque agora esse sujeito tinha foro por prerrogativa de função. O que o STF falou? Agora acabou isso, tá? Acabou isso. Então, se o sujeito, imagine o sujeito aqui em Minas Gerais, cometeu um crime qualquer lá. Ele está sendo processado numa comarca aqui de Minas Gerais. Ele virou deputado federal, concorreu às eleições, ganhou, virou deputado federal. O que acontece com esse delito aqui que ele estava respondendo, uma comarca de Minas Gerais, continua sendo processado aqui nessa determinada comarca, porque o STF diz que somente, então, esse sujeito aplica-se o crime, ao foro por prerrogativa de função, aos crimes cometidos durante ao exercício do cargo. Então, fiquem atentos para isso. Atenção número 2, tá? Atenção número 2. A prerrogativa somente se aplica em crimes praticados durante o exercício do cargo e relacionados à função. Então, o crime tem que ter relação com a função que o sujeito exerce. Bom, então tem que ter relação com a função que o sujeito exerce. A grande questão, gente, ou o grande problema é como saber que esse delito ele tem relação com a função, tá? Ele tem relação com a função. Você pode pensar, né? Falar, tudo aquilo tem relação com o mandato que ele exerce de deputado, de senador, por exemplo, é relação da função. Ótimo, é relação da função. Se eu pegar um crime de homicídio, vocês podem pensar, é em razão da função? Aí vocês já vão falar, não é em razão da função crime de homicídio. Mas se eu falar, o deputado mandou matar uma outra pessoa que era o seu desafeto político, estava fazendo críticas à forma que ele exercia o seu mandato. Ora, aí é em relação da função. Então, o grande problema aqui é eu determinar aquilo que é um crime em razão da função, tá? Vai ficar, gente, para os casos concretos. Então, diante do caso concreto, vai ter que ser analisado se aquele delito
foi cometido em razão da função ou não, tá? Então, em razão da função ou não. Então, imagine aqui, vamos fazer vamos traçar um exemplo aqui. O sujeito é deputado federal, eleito pelo estado do Mato Grosso, tá? Ele é deputado federal eleito pelo estado do Mato Grosso. Então, imaginem que lá no Mato Grosso, esse sujeito que é deputado federal está praticando crime de tráfico de drogas e foi preso ou foi descoberto o crime de tráfico de drogas que ele está sendo praticado e ele vai ser processado por isso. Eu pergunto a vocês, esse crime foi praticado em razão da função? Não, não foi praticado em razão da função. Então, ele tem direito ao foro por prerrogativa de função? Segundo o STF, ele não tem direito ao foro por prerrogativa de função, porque, além do crime ter sido praticado durante o exercício do mandato, esse crime deve ter sido praticado em razão dessa função, tá? E, por fim, atenção aqui, atenção número 3. O STF também decidiu aqui que, uma vez encerrada a instrução, haverá perpetuação da jurisdição. Então, encerrada a instrução, haverá perpetuação da função. Para que o STF fez isso? Para vedar aquela putaria, que não existe outro nome, né? Que existia. Como que funcionava? Olha só, o sujeito era deputado federal ou senador. Ele estava sendo processado lá no STF, tá? Então, ele estava respondeu todo o processo, né? Aí o processo estava lá para sair uma sentença, para ser sentenciado. Ele tinha informação que ia sair aquela decisão, que era da turma ou era do colegiado, quando que ia sair essa decisão, né? O que ele fazia às vésperas de sair a decisão? Sem vergonha, lá renunciava o mandato. Renunciou o mandato, o que acontecia? Aquele processo que estava lá no STF, faltando dias para ser sentenciado, ele baixava, voltava lá para o juiz de primeiro grau, porque esse sujeito tinha perdido o foro por prerrogativa de função. O que acontecia muitas vezes? A prescrição. Acontecia a prescrição. Então o STF falou: agora acabou a putaria, acabou a palhaçada. Encerrada a instrução, e quando considera-se encerrada a instrução? Quando as partes forem intimadas para apresentar as suas razões finais, as suas alegações finais, o foro ali está perpetuado. Então, quer dizer que o sujeito ele pode renunciar, ele pode chorar, e quem vai proferir a decisão naquele determinado caso é o Supremo Tribunal Federal. Então, por favor, muita atenção com esses 3 critérios que o STF deixou aqui para nós, tá? Então, é que a prerrogativa de função dos deputados federais e senadores somente se aplica aos crimes cometidos durante o exercício do cargo, tá? Durante o exercício do cargo, e considera-se aqui como início a data da diplomação, tá? Atenção número 2, a prerrogativa não é só aplicada durante o exercício do cargo, mas para os crimes cometidos em relação, que tem a relação com a função que ele desempenha, que é chamado de próprio ofício, e por fim, atenção número 3, encerrada a instrução, haverá a perpetuação da jurisdição. O sujeito não pode mais mudar a jurisdição, não pode mais voltar lá para o primeiro grau. Beleza, gente? Tranquilo quanto a isso? Beleza. Tranquilo.